Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro que mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Neste vídeo vamos falar sobre a partida de Corinthians e Vitória. Vamos falar também sobre mercado da bola. Rodrigo Garro pode sair do Corinthians no meio do ano. Vou trazer essas novidades para vocês. Qual a perspectiva do Corinthians com essa crise política que acontece no Timão? Vou trazer notícias atualizadíssimas para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, tenho que bater palma pro Rodrigo Garro duas vezes. Primeiro, pela partida que ele fez e segundo, pela entrevista que ele deu depois do jogo, e a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas antes disso, vamos falar sobre a partida. Primeiramente, o Corinthians. Quem aqui achou que o Corinthians tem um elenco competitivo para disputar títulos? O Paulista, Fiel, foi um tiro no escuro. O Campeonato Paulista teve os méritos, foi a melhor campanha que o Corinthians teve, mas é tiro rápido, é jogo de eliminação. O Corinthians hoje não tem um time competitivo para jogar de igual para igual com os grandes clubes hoje que tem no Brasil. O Corinthians hoje, com esse time, não chega nem entre os 10 no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, esquece, vai chegar uma hora que vai pegar um time mais qualificado e vai ser eliminado. O Corinthians foi eliminado por Huracan na Sul-Americana. Então, o time do Corinthians hoje é um time totalmente deficitário. A gente tem que ser realista com o que acontece hoje com a realidade do clube, tá, Fiel? A gente tem que ser realista. O time do Corinthians hoje, o Corinthians não tem um time competente para ganhar do Vitória dentro da Neoquímica Arena. A gente quer sonhar com o quê? A gente quer ter perspectiva com o que se a gente não consegue ganhar do poderoso Vitória dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians perdeu até a sua força dentro do seu estádio, até a sua essência de jogar dentro do estádio. Detalhe importante, o Corinthians só não perdeu por causa do Hugo Souza. Aí vem com essa história, corintianeiro, o Dorival Júnior tá fazendo um trabalho, mas a zaga do Corinthians melhorou. A zaga do Corinthians tem aí 10 jogos de 10 jogos aí, tomou gol em apenas 6 jogos, né? O Corinthians já tá positivo, com o Ramon Dias jogou aí 33 jogos, tomou 33 jogos, tomou aí 37 gols, né? Vamos dizer assim. Então, Fiel, obviamente que os números comprovam isso, mas isso são números falsos, são ilusão. Quem que o Corinthians pegou de forte hoje no Campeonato Brasileiro? Até esse presente momento. Vai, o Atlético Mineiro que não tomou gol fora de casa, beleza. Quem mais que o Corinthians pegou forte, time consistente, time que tem chance de ganhar o brasileiro, time que vai chegar na frente da tabela. Não pegou ninguém o Corinthians. E às vezes o Corinthians não tomou gol, só não tomou gol lá contra o Atlético Mineiro por causa do Hugo Souza. Então são números falsos. A zaga do Corinthians continua pindaíba. Tanto é que o Corinthians tem que jogar com volantes recuados porque eles não aguentam jogar. E detalhe importante, não tomou gol contra o Vitória também por causa do Hugo Souza. Então são números falsos. Quando o Corinthians pegar um time mais qualificado, vai sofrer defensivamente, a não ser que o Corinthians abre mão de atacar, abre mão de fazer gol, para ficar só lá atrás defendendo. Aí tudo bem, tá? Aí é um modo de jogar. Aí a gente volta aqui na época do Carille. Mas ainda o Carille tinha um jogo, que era artilheiro do Brasileirão, tinha o Rodriguinho, tinha o Jadson, tinha um time mais qualificado do que tem hoje. Então o Corinthians hoje, Fiel, é um time que futebolisticamente e esportivamente é um time fraco, vamos ser realistas, é um time fraco hoje, que não tem chance de disputar títulos. A nossa esperança é esta janela que vai abrir agora no mercado da bola dia 10. E vocês sabem qual que é o problema? O Corinthians hoje vive uma crise política. Então se tivesse tudo bem com a política do Corinthians, né? Com a administração do Corinthians, ainda a gente poderia ter uma perspectiva, mas a administração do Corinthians está uma bagunça. A administração do Corinthians está totalmente desorganizada. Então, qual a perspectiva que nós temos que vai chegar grandes reforços no meio do ano? É lógico que a gente tem informação que nós trouxemos aqui referente quando o Augusto Melo era presidente. Eu não estou defendendo o Augusto Melo na presidência do Corinthians. Estou falando que essa gestão tinha um planejamento. A gestão do Osmar Stable é tudo novo, é tudo, vamos dizer assim, é tudo em cima da hora. Então eles podem ver um caixa diferente do que o Augusto Melo via, pode ver um planejamento totalmente diferente e fazer aí, vamos dizer assim, um planejamento de contratação completamente diferente do que possamos estar esperando.
Porque ele já disse que a crise financeira está horrível, que o Corinthians não tem dinheiro para nada. Então, para mim, ele está querendo dizer que o Corinthians só vai aproveitar jogadores e oportunidade de mercado. Aí eu pergunto para vocês, o Corinthians vai ganhar alguma coisa com jogadores com oportunidade de mercado? Jogadores com oportunidade de mercado é jogadores sem contrato, é jogadores fim de carreira, é jogadores que outros clubes não querem renovar. Vocês acham que essa administração vai investir uma boa grana financeira para trazer grandes reforços para o meio do ano agora? Eu acredito que não. Tanto é que o Osmar Stabile ele não tem, vamos dizer assim, esse peso em cima dele, porque ele assumiu a presidência de um Augusto Melo aí que está sendo acusado de gestão temerária, com possíveis comissões de vai-de-bet. Então o papel dele ali, ele está tranquilo. Porque mesmo que o Corinthians não reforce, ele pode jogar tudo na gestão passada. Aí eu te pergunto para vocês, qual a perspectiva que nós temos que vamos reforçar? Porque tudo bem, o Corinthians está mal, vai ter uma parada agora, o Corinthians vai voltar, se eu não me engano, a jogar dia 12 diante do Grêmio, só que o mercado da bola vai estar aberto na gestão do Osmar Stabile. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu, corintianeiro, vou ser bem sincero, porque esse canal que eu não preciso mentir, eu não tenho informação que essa gestão que está aí não vai medir esforços para trazer grandes atletas. A única notícia boa que temos é que o Fabinho Soldado continuou. Porém, ele pode sair também a qualquer momento, tá? Fabinho Soldado que faz parte da gestão do Augusto, ele pode esperar a segunda votação, que serão dos sócios. Caso o Augusto perca, ele pode querer sair também. Então, a esperança que nós temos é que o Fabinho Soldado ficou. E ele já estava aí esquematizado com o Augusto, conversando com alguns nomes, tá, Fê? Inclusive vai ser tema do vídeo da tarde de hoje. Então, há uma esperança nisso, mas nós não sabemos se essa nova gestão vai dar o aval para o Fabinho Soldado trabalhar. Porque não adianta você ter um grande diretor executivo e você não ter o aval e a diretoria chegar para Fabinho, nós não temos dinheiro, você só vai contratar jogador que é oportunidade de mercado. Caso ao contrário, você não vai contratar porque não temos dinheiro. Aí a gente arrebentou nosso ano. Aí a gente destruiu o nosso ano. E a tendência é piorar. E eu já vou trazer essa informação por que a tendência é piorar, tá, fiel? Então, realmente hoje a situação do Corinthians é muito complicada. Do jogo, fiel, não tem nem o que falar. Thales Magno não é jogador para Corinthians. Eu errei quando eu falei que o Corinthians tinha que contratar esse jogador, que não poderia perder o Thales Magno. Se eu não me engano, o Corinthians fez um contrato com obrigação de compra com um ano com o Thales Magno. Romero perdeu um gol na cara do gol. O Memphis, muito apagado num jogo diante de um Vitória dentro da Neoquímica Arena, pelo valor que ele ganha. Ah, corintianeiro, mas aí não é culpa do Memphis, você mesmo já falou isso, que o Corinthians precisa potencializar a equipe. Fiel, mas estamos falando do Vitória. O Corinthians, mesmo com esse elenco que está aí, mesmo com esses jogadores que está aí, é muito superior ao Vitória. Ah, só deu o Corinthians, mas o Corinthians não conseguiu fazer gol. Se eu não me engano, faz 3 jogos que o Corinthians não balança a rede. Então não adianta nada você reforçar o sistema defensivo e começar a falhar gols lá na frente e não ter chances de gol, não ter criatividade para isso. Óbvio que o Rodrigo Garro está voltando agora e ele é espetacular, né? Rodrigo Garro entrou no segundo tempo fora de ritmo de jogo que ele tá. Ele colocou o Thales Magno na cara do gol, que teve a competência de errar, colocou o Romero na cara do gol e bateu uma falta na trave. Então nossa melhor esperança é o Rodrigo Garro, que deu entrevista depois do jogo, tá, fiel? Deu entrevista aí pós-jogo e ontem foi perguntado se essa crise política atrapalha os jogadores, qual que é a opinião dele. Ele falou, eu vou falar por mim, por Rodrigo Garro, atrapalha sim. E claro que atrapalha, fiel. Claro que ele tá certo. É lógico que atrapalha como você vai jogar tranquilo ou como você vai ter uma perspectiva de futuro se o time que você defende, se a casa que você joga, que é o Corinthians, está bagunçada politicamente. Qual a segurança que esses atletas têm, sendo que eles vão aí pro vestiário e na hora que eles vão lá concentrar ou dormir, vendo na televisão toda vez notícia bombástica do Corinthians. Só bomba, só coisas, vamos dizer assim, só notícias pesadas, só notícias fortes referente ao Corinthians, sempre sendo alvo de polêmica. Não tem uma informação boa, não tem uma notícia boa, é só alvo de polêmica. Todo dia tem uma polêmica nova, todo dia tem uma bomba nova referente ao Corinthians. Então os jogadores vendo isso, eles sentem total insegurança. Fala, o que eu tô fazendo aqui? Porque quem ama time somos nós, torcedores. Então amanhã o Rodrigo Garro olha
Os jogadores já estão todos cientes, o próprio Garro falou. Eles assistem televisão igual nós. O Memphis também olha lá e fala assim, mesmo que vocês não gostam, cara, eu vou sair daqui, isso aqui já era, isso aqui já deu o que tinha que dar. Os principais administradores que eu negociei, que era o Pedro Silveira, que era o Augusto Melo, Fabinho Soldado tá sai, não sai, vou sair daqui, vou ficar aqui não. Vou acabar não recebendo nada, porque já tem pagamentos do Memphis atrasado aí de premiações. Então, todos os jogadores que aí estão, Garro, Memphis, até o próprio Yuri, você vê a situação que o clube está vivendo hoje, não tem patamar, não tem segurança nenhuma de você permanecer no clube. E hoje, se qualquer um jogador falar eu quero ser negociado no meio do ano e sair, a culpa não é de ninguém deles. A gente vai culpar quem? Olha a bagunça que tá o Corinthians, eles vão falar, olha, eu saí porque não tinha estabilidade lá. A gente vai culpar o Rodrigo Garro se ele aceitar uma proposta de fora, ou culpar um Memphis, ou culpar um Yuri, não tem como. Porque nós que é torcedores que amamos o clube, estamos sentindo uma insegurança gigante com o Corinthians. Porque o Corinthians hoje não consegue fazer por onde, infelizmente, tá, Fiel? E a notícia ruim que eu falei que pode piorar, realmente é essa, porque o próprio Rodrigo Garro disse em entrevista, quando foi perguntado se ele vai ficar no meio do ano na janela de transferência, veio aquele miguezinho de jogador que todo mundo diz, estou focado no Corinthians, mas não posso garantir minha permanência. Eu seria aqui, vamos dizer assim, egoísta, hipócrita em dizer que vou ficar. Então ele quis dizer que, olha, eu não sei, meu futuro está indefinido. Em outras palavras, tem proposta para o Garro da Rússia e do Zenit. Então tem uma proposta salarial que para ele vai mudar a vida dele. Então com essa crise política que está vivendo, com tudo que está acontecendo, a possibilidade do Rodrigo Garro sair é grande. A possibilidade do Yuri Alberto sair é gigante, porque a proposta na mesa é de 200 milhões de reais para o Yuri Alberto. Tá? Sendo assim, seria 100 milhões de reais para o Corinthians, 100 milhões de reais para o Zenit, porque 50% do Yuri Alberto pertence ao Zenit. Então, Fiel, olha quantas coisas está acontecendo com o Corinthians e a probabilidade é que possa piorar mais ainda, tá? Respeito ao Dorival Júnior, Dorival Júnior também está começando a virar aí vamos dizer assim, né, Fiel? Um técnico que está começando a inventar muita coisa. Ranieri tem que jogar na posição dele. O Maicon não é jogador para o Corinthians. Da onde que o Dorival Júnior tirou que o Maicon tem que ser titular do Corinthians? A gente não vai ganhar de ninguém com o Breno Bidon, com o Maicon na equipe titular. Fica uma equipe totalmente frágil. A gente sofreu uma pressão em um certo momento do Vitória. Se não fosse o Hugo, o Corinthians poderia ter perdido para o Vitória. Então, o Dorival tem que chegar e fazer o arroz com feijão bem feito. Lógico que ele vai ter tempo para trabalhar agora, mas parar de inventar. Parar de soltar o Ranieri para ir lá na frente, para pisar na área. O Ranieri não é um Paulinho. O Ranieri é um jogador de combate, é um jogador de marcação extrema. O José Martínez também é um jogador de marcação extrema. Não tem que liberar o José Martínez. Olha os cruzamentos que o José Martínez deu ontem. Não faz sentido nenhum. Falta peças? Falta. Então pega as peças que tem e faz o arroz com feijão. Não de professor Pardal, não. Pelo menos é a minha opinião, pelo menos é o que eu penso, tá? Mas eu ainda confio totalmente no trabalho de Dorival Júnior para organizar equipes, tá, Fiel? Então, o que a gente tem aqui para falar para finalizar esse vídeo, Fiel, é que a perspectiva do Corinthians hoje, não tem como eu chegar aqui para vocês e garantir que o Corinthians vai trazer aí vários reforços. Na gestão passada, a promessa era de trazer, Dorival escolher 5 nomes para o Corinthians tentar trazer no mínimo 3 jogadores de peso para chegar e ser titular deste elenco. Com essa nova gestão, não tem como a gente saber como estão realmente as contas do Corinthians, se há margem para contratação ou se não há margem para contratação. Estou aqui ligado a todo tempo. Qualquer informação eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas, tá, Fiel? Existe aí um sonho de Roger Guedes. Roger Guedes já deu entrevista que quer jogar no Corinthians. Existe um sonho de Roberto Firmino. Existe uma perspectiva pequena, mas existe para nós corintianos. Mas nós temos que ser realistas e encarar o que acontece hoje realmente no Timão, tá? De tarde eu vou trazer mais informações para vocês referente ao mercado da bola do Corinthians, tá? Sobre alguns jogadores que podem dar certo de vir no meio do ano, que Fabinho Soldado ainda negocia, tá, Fiel? Mas não são grandes nomes aí top, vamos dizer assim, tá? Então, de tarde eu trago mais informações para vocês. Quero pedir aqui para vocês, humildemente, não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Meu muito obrigado por tudo, pela sua atenção e vai Corinthians!